Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Porque estamos aqui há 21 dias, né? Amém? Amém, Milena? Amém, irmão? 21 dias? Amém, irmãozira? 21 dias. Glória a Deus. Hoje completamos 21 dias de busca, de oração, de jejum, de renúncia, de alinhamento. 21 dias em que nós entramos na presença de Deus como igreja. 21 dias de oração, não para convencer Deus a fazer algo, mas para permitir que Deus fizesse algo em nós, amém? E Deus fez, amém? Glória a Deus por a vida de cada um que esteve aqui, que orou, que pôde estar na igreja, que se dispôs a vir aqui todos os dias. Você que também orou na sua casa, que esteve aqui nas terças-feiras, Nosso irmão aí, o Wellington, que é aí o líder do Ministério de Intercessão, que esteve aqui com a gente nessa guerra de oração. A igreja em oração. E como foi bom, irmãos. Como foi bom. Como foi maravilhoso esses 21 dias aqui orando, estando na presença do Senhor, buscando mais de Deus. Oração nos posiciona. E o que Deus começa em oração, Ele sustenta em frutificação. Amém? Você crê nisso? Obrigada, Vitor. Mateus capítulo 16, verso 18, por favor. Amém? Você pode ler comigo? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos ler essa segunda parte novamente? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Enquanto nós orávamos aqui, o Senhor ministrou grandemente no nosso coração, através desse texto, que diz para nós a todo tempo, enquanto nós orávamos, tanto em casa quanto aqui na igreja, era comum nós conversarmos, e o Senhor falar conosco através desse versículo, falar através da pastora, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor Caio nos trouxe aí todos os dias meditação, propósitos de oração pela igreja, por relacionamento, pelas famílias, pela igreja. Nos trouxe os propósitos de oração e nós oramos. E foram 21 dias que completamos hoje de busca do Senhor. E nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Toda a igreja que ora, que se posiciona, que começa a orar, começa a avançar. Você crê nisso? Amém? A igreja que está em oração, ela vai avançar. Mas para que a igreja possa avançar de verdade, é necessário que algo aconteça. E o que é que acontece? O que será? Eu brinquei com a Vitória que o ano que vem, se o Senhor nos direcionar para esse propósito, vai ter que ser 21 dias de... 21 dias de cajado, né? Porque foram 21 mensagens aqui, todas, né? De correção, de alinhamento. Em nenhum momento, quem esteve aqui nos 21 dias, né? O Senhor não passou a mão nas cabeças, não. Mas amém, Senhor. Glória a Deus por isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, assim, o Senhor nos ensina. Ele nos poda, né? E quando nós falamos desse versículo, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, esse versículo diz o quê? Sobre um lugar chamado Cesareia de Filipe, um solo que nós podemos dizer que era contaminado, que vivia uma espiritualidade falsa, uma religiosidade sem vida. E frutos verdadeiros não nascem em ambientes fáceis, mas precisam de raízes profundas. As portas do inferno que falam aí no texto, era um lugar, uma caverna profunda, que era considerada pelo povo pagão como a entrada do Hades, e dali eram feitos sacrifícios e lançavam-se os sacrifícios ali, e acreditava-se que se o sacrifício boiasse,
ele tinha sido aceitado pelos deuses, né? Então, Cesareia de Filipe estava ali ao norte da Galiléia, só para a gente entender um pouquinho, né? Fora do eixo religioso ali de Jerusalém, o templo, era uma região gentílica, mas fortemente marcada pela cultura grego-romana. E ali tinha o quê? Um centro de idolatria, templos dedicados a deuses estranhos, práticas pagãs, práticas imorais. Tudo isso acontecia ali. E aí nós vemos o versículo dizendo o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E isso continua sendo verdade nos dias de hoje. A igreja madura, ela não foge de territórios difíceis. A igreja madura produz fruto mesmo aonde o inferno pensa ter domínio. E é essa a palavra de Deus para nós nessa noite. Jesus, ele não está falando apenas de uma defesa. A gente fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Somos imbatíveis. Está falando sobre avançar. Portas não atacam. Portas resistem, mas a igreja precisa se mover. E como é que nós estamos nos movendo? Nós nos movemos nesses 21 dias em oração, em jejum, em guerra espiritual, porque há uma guerra espiritual sendo travada. E a igreja não está mais sensível, mas ela está mais forte espiritualmente. Nós estamos em pé espiritualmente. Nós estamos preparados. E é isso que nós estamos vivendo hoje. 21 dias de oração, 21 dias clamando ao Senhor, 21 dias declarando que as portas do inferno não prevalecerão. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus por isso. Nós vimos que as portas do inferno não prevalecerão. Nós vimos que uma igreja que deseja crescer produz frutos mesmo onde o inferno acha que tem domínio. A igreja frutifica mesmo em lugares difíceis, em terrenos difíceis. E depois desses 21 dias nós estamos mais fortes espiritualmente. E aí eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 1 e 2, amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Certo? Vamos lá. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Amém? Até aí. Vamos lá. Mateus 16 fala para nós que as portas do inferno não prevalecerão. Fala do que ninguém pode fazer contra a igreja do Senhor. Mas João 15 fala do que Deus decide fazer em nós. E o que é que Deus decide fazer em nós? O que é que Deus decide fazer em nós? Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos dedicamos em oração, quando nós falamos com Deus nesses 21 dias, o que é que o Senhor fez em nós? O que é? Ouvindo, gente. 21 dias? Ai, ai, ai. Hã? Quê? Transformação, o que mais? Vamos lá. A gente está aí falando sobre raiz, enraizado. Vamos lá. Forte, corajoso. Poda. A poda vai acontecer. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Volta lá no versículo, por favor. Pode continuar. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, para que a árvore frutifique. Muitas vezes ela precisa ser podada. É necessário que ela seja podada. E é isso que muitas vezes Deus escolhe, Deus precisa fazer em nós.
Deus poda os ramos que não estão dando fruto. E poda se trata de cuidado, poda se trata de amor, poda se trata de direcionamento. E é isso que o Senhor tem feito em nós durante todos esses dias e tem falado ao nosso coração. Eu, há um tempo atrás, na época lá dos meus 20 e poucos anos, gostava muito de uma planta que se chama buchinho. Quem já viu buchinho? Conhecem buchinho? Conhece? É verdinho lá, né? Em decoração de casamento tem muito. Ela é redondinha, bonita. É uma planta linda. Eu gostava muito daquela planta, mas só gostava e a vida passou. E esses dias eu estava lendo um livro e nesse livro o pastor ele conta sobre o cuidado que tem que se ter com essa planta para que ela tenha esse formato. Então, é preciso podar os galhos. Você olha, você fala assim, nossa, está fazendo mal para a planta. Tá destruindo, né? Está perdendo o formato. Mas não, está criando o desenho para que aquele buchinho, aquela planta possa ficar ali redondinha, bonitinha, servir como uma planta ornamental de casamento, lá de decoração, né, na sua casa. E era uma planta que eu gostava tanto. E assim, quando eu li isso, eu falei, nossa, é verdade, né? Porque se o buchinho tiver com um negocinho a mais assim para fora, tem que ir lá e cortar, tem que podar. E assim é conosco, né? Poda é direcionamento, poda é alinhamento, é o Senhor nos alinhando, é o Senhor desenhando a igreja para que a igreja possa cumprir o propósito que Ele deseja para nós. Olha que coisa maravilhosa, é a poda do Senhor. Muitas vezes nós entendemos que, poda é dolorido, é sacrifício, machuca. Pode machucar, pode doer, mas é o Senhor alinhando, é o Senhor fazendo o desenho ali da árvore para que ela fique perfeita. E a palavra diz o quê? Vamos lá, no texto de novo? Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então o Senhor quer o quê? O Senhor quer que a igreja dele venha frutificar. Nós fomos chamados para frutificar. Somos chamados para ser árvores frutíferas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser podados pelo Senhor. E como é que nós somos podados pelo Senhor? Muitas vezes o Senhor poda quando Ele mexe lá na nossa ferida, naquilo que dói lá dentro, como a palavra que nós trouxemos aqui sobre a mulher samaritana, que foi dito aqui. Jesus chegou para ela e falou, cadê teu marido? Não tem, né? Colocou o dedo lá na ferida, fez doer, mas curou aquela mulher. E ela se transformou. Ela que chegou num poço sozinha, depois trouxe com ela uma cidade inteira. Olha a bênção disso. Então, muitas vezes quando o Senhor nos poda, Ele vai mexer ali na ferida, aonde dói. Ele vai trabalhar no nosso caráter para aperfeiçoar o nosso caráter. Ele vai medir a nossa obediência. Ele vai nos colocar em situações em que nós temos que viver obediência, em que nós temos que viver submissão. O Senhor sabe como nos podar. O Senhor sabe como nos alinhar, para que nós possamos dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos verdadeiros. Fruto não é barulho, fruto é resultado. Não é a quantidade de coisas que eu faço na igreja, não é a quantidade de ministérios em que eu estou envolvido, não é a quantidade de trabalho que eu faço, mas é a qualidade, a dedicação, o empenho, a verdade daquilo que eu estou fazendo para Cristo. Não é intensidade emocional, mas é uma vida de dedicação, de relacionamento verdadeiro com o Senhor. Muitas vezes, nós estamos na igreja,
Nós estamos aqui, nós nos emocionamos com o culto, nos emocionamos com o louvor, mas falta algo mais, falta profundidade, faltam raízes profundas para que você realmente possa conseguir ter intensidade e frutificar verdadeiramente. O Senhor está dizendo que Ele quer que eu e você tenhamos raízes profundas. E raízes profundas, para que possamos frutificar, vem de uma vida que busca um relacionamento verdadeiro com o Senhor, um relacionamento diário com Deus. Uma vida de oração. Uma vida em que você ouve verdadeiramente o Espírito Santo falar ao seu coração. Uma vida onde nós temos maturidade espiritual. O Senhor não fala mais com meninos, mas Ele fala com homens e mulheres que já estão prontos para frutificar. Por quê? Toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Quando o Senhor está nos podando, quando o Senhor está nos limpando, quando situações nas nossas vidas acontecem, é a poda de Deus, é o Senhor nos aperfeiçoando. E muitas vezes a dor nos faz chegar, sim, mais perto do Senhor. A dor nos faz nos aproximarmos mais do Senhor Jesus. Para que possamos frutificar, para que possamos aprender a viver a dependência de Deus, para que possamos aprender a obedecer ao Senhor, para que possamos verdadeiramente produzir frutos e frutos que permaneçam. Nem toda dor é ataque do inferno. Nem toda perda é o inferno. Às vezes a gente fala assim, aconteceu outra coisa, é o inferno, é o diabo. Muitas vezes é o Senhor trabalhando na sua vida. Muitas vezes são as podas de Deus. Muitas vezes relacionamentos que nós tínhamos ali a pessoa ao seu lado e você contava com aquela pessoa e de repente aquela pessoa não está mais andando com você e você se pergunta, Senhor, por quê? Por que não está mais aqui? Por que não está mais ao meu lado? Por que não caminha mais comigo? Era a minha força no ministério, me ajudava tanto. Por que não está mais aqui? Dói. Nós vivemos podas aqui que doeram. Existiram podas que aconteceram que me fizeram chorar, que me doeram a alma. Mas o Senhor tem o seu modo de fazer. E quem sou eu para questionar a poda que o Senhor faz? Não porque, aconteceu alguma coisa? Não, mas porque o Senhor tem novos planos. Porque o Senhor tem novos desígnios. O Senhor planta em outros lugares para que frutifique em outros lugares. O Senhor nos poda aqui. E nós precisamos entender que nem toda dor é ataque. Que nem tudo que acontece é para o nosso mal. Mas muitas vezes é o Senhor nos podando. Deus muitas vezes silencia vozes. Vozes com as quais nós contávamos. Vozes com as quais nós éramos acostumados a ouvir. Acho que o momento da minha vida, muito pessoal, da minha maior dor de ter uma voz silenciada foi quando se silenciou a voz do meu pai. E eu digo a vocês que era meu pai, era meu pastor, e quando a voz dele se silenciou, aquele foi um dos momentos mais difíceis e mais doloridos da minha vida, porque eu perdi o pai e eu perdi o pastor. Eu sei que é constante essa nossa fala, mas não tem como não dizer, porque foi um momento em que o Senhor silenciou uma voz na nossa vida, mas foi um momento em que o Senhor nos trouxe uma maturidade espiritual muito grande, e que o Senhor muitas vezes se encontrou comigo no meu quarto, no secreto, e que o Senhor disse, ei, está na hora de você viver as suas próprias histórias. Não é mais hora de você viver as histórias do seu pai. É hora de você viver as suas próprias histórias. É hora de você caminhar com o Senhor. É hora de você caminhar com o Senhor e dar os seus próprios frutos. Você se alimentou dos frutos que Ele te deu. Mas agora você está enraizada e você pode frutificar. Mas como dói. Como dói. Quando silencia a voz daquele que é o seu guia,
daquele que é o seu pastor, daquele que te orienta, daquele que te socorre. Mas o Senhor não nos deixa só. Ele não nos deixa só. Ele levanta outras vozes. Ele fala conosco. Ele nos amadurece. E muito mais do que isso, Ele transforma você em uma voz para outras pessoas. O quanto isso é maravilhoso e o quanto isso é grande. Porque enquanto meu pai andava comigo, eu tinha ele, então não precisava falar muita coisa. Ele falava por mim. Mas a partir do momento em que o Senhor o recolheu, em que Ele combateu o bom combate, em que Ele foi cumprir aquilo para o qual todos nós, enquanto cristãos, somos chamados, eu estou aqui e há um legado. Há um legado. Há uma voz que precisa ser levantada nessa terra. Há uma voz que precisa falar. Há um Cristo que precisa ser anunciado. E que eu não posso deixar de anunciar e de falar e de dizer o que Cristo tem feito em mim e nas nossas vidas. E assim é com você. E quando o Senhor Jesus nos faz passar muitas vezes por essas podas, é porque Ele está nos alinhando, Ele está nos posicionando. E eu creio que o Senhor tem feito isso com a igreja dEle. O Senhor tem feito isso com a igreja dEle durante todos esses dias. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem trazido mensagem para nós. Ele tem dito verdadeiramente para nós: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer. Vocês têm uma defesa. Eu sou a sua defesa. Eu sou o Senhor dessa igreja. Porém, é preciso que haja um alinhamento da igreja. É preciso que haja um posicionamento da igreja. É preciso que cada um de nós que faz parte desse corpo, que está aqui neste lugar, esteja verdadeiramente enraizado naquilo que o Senhor Deus tem. Enraizado, com raízes fortes, preparado para dar fruto. Preparado para frutificar e dar frutos que permaneçam. Você crê que o Senhor te chamou para dar frutos nesse lugar? Você crê que o Senhor te chamou para dar frutos nesse lugar? Você crê que o Senhor te chamou para dar frutos nesse lugar? Amém! Nós estamos há 21 dias orando. 21 dias orando. E os 21 dias, eles terminam hoje. Hoje termina a preparação e amanhã começa o avanço da igreja missionária no Jardim São Savério. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque a oração, ela nos gerou autoridade. Mas não podemos parar em 21 dias. Precisamos continuar orando todos os dias, porque foi isso que o Senhor nos alertou todos os dias. Foi para isso que o Senhor nos chamou a atenção todos os dias. Ei, não é um ministério de intercessão, é uma igreja que intercede, é uma igreja que se posiciona, é uma igreja que ora, é uma igreja que tem que estar aqui reunida às terças-feiras junta, guerreando contra o inferno. Porque não adianta declararmos palavras vazias. Não adianta declararmos palavras vazias. Porque se a árvore não estiver enraizada por meio da oração, por meio do relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, o primeiro vento, a primeira tempestade, a árvore cai e os frutos não permanecem. A oração gera em nós autoridade. Mas a autoridade exige responsabilidade. Eu e você somos responsáveis por aquilo que Deus quer fazer neste lugar, pela obra que o Senhor Deus tem para fazer no Jardim São Savério, pela obra que Deus tem para fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde quer que você esteja, você é responsável. A autoridade exige responsabilidade. E frutos precisam permanecer.
Os frutos precisam permanecer. Não serão frutos que se perderão. Sabe, quando o fruto está lá muito maduro, né? Cai no chão. Ninguém recolhe, não serve para nada. Nós precisamos ser frutos que permanecem. Frutos que vão saciar a fome de quem tem fome, que vão alimentar quem precisa de alimento. E eu não estou aqui falando de um alimento para o corpo físico, mas de um alimento espiritual, que é o Senhor Jesus. Nós fomos chamados para frutificar. Nós somos chamados para frutificar. Nós vivemos uma guerra espiritual esses dias. Nós vivemos uma guerra muito grande. Nós vimos levante de Satanás. Nós vimos as coisas acontecendo. Nós vimos o mundo espiritual se manifestando. Mas nós vimos a ação de Deus, que é muito maior. Nós vimos o Senhor agindo com cura. Nós vimos o Senhor agindo com libertação. Nós vimos o Senhor agindo com socorro. Nós vimos o Senhor agindo com consolo. Nós vimos o Senhor sendo socorro presente. Foram 21 dias buscando a presença do Senhor aqui nesse lugar. Eu sei que você também na sua casa deve ter se dedicado ali em oração, em buscar pelo propósito que nós estávamos como igreja do Senhor orando. E a palavra de Deus hoje para nós, João 15:4 diz: permanecei em mim. Vamos permanecer no Senhor. Vamos permanecer no Senhor. Que a poda venha, que o alinhamento venha, que nós possamos nos posicionar para não sermos lançados fora, mas para frutificarmos e darmos mais frutos ainda. Você crê nisso verdadeiramente? Você crê que o Senhor te chamou para isso nesse lugar? Você crê nessa palavra? Em nome de Jesus? Glória a Deus por isso. 21 dias de busca, de oração, de jejum, de renúncia, de alinhamento. E mais uma vez eu digo, não para convencer Deus a fazer algo por nós, mas para permitir que Deus fizesse algo em nós. E se hoje você está aqui e você disse assim: nossa, eu não participei de nenhum dos 21 dias, eu não orei na minha casa, eu não pude orar aqui. Eu digo a você que hoje é o 21º dia. E você está participando porque você está aqui. Ontem nós oramos por cada cadeira dessa. Nós oramos por cada cadeira dessa. Se você está sentado nessa cadeira hoje, foi porque nós declaramos que você estaria aqui. Que o Senhor te traria a este lugar, porque há um propósito do Senhor a cumprir, há um querer de Deus para a sua vida. O Senhor quer que você seja uma árvore que produz frutos e frutos que permaneçam. Por isso eu quero te convidar neste momento a se colocar em pé. E nós vamos orar aqui, mais uma vez, como igreja do Senhor. E que neste momento você possa fazer o seu exame diante de Deus. E se existe em você algo que não está agradando ao Senhor, que precisa de um alinhamento, que precisa ser reposicionado, que precisa ser modificado. Quem faz modificação, quem faz transformação, não é líder de ministério, não é pastor, não é pastora. Não é quem prega aqui na frente. Quem faz transformação nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, porque Ele opera tudo em todos. Mas isso depende de um querer que vem de nós. De estarmos dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida, Pai, usa a minha vida, Senhor. Eu quero ser uma árvore, Pai, que frutifica. Eu não quero, Senhor, ser cortado e lançado fora, Pai, mas eu quero, Deus, fazer parte do desenho perfeito que o Senhor tem para essa igreja. Quando nós olhamos aqui, nós vemos esses vasos vazios. Mas a nossa meta não é que eles estejam vazios. E eu não estou falando aqui só de uma estrutura física. Eu estou falando de uma estrutura espiritual, de uma igreja que está cheia do poder do Senhor Jesus. Uma igreja que transborda. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você se identifique com um desses vasos, porque você olha para você e se vê vazio.
árvore que não dá fruto, uma árvore que não está gerando. Talvez você se questione sobre as suas raízes. Aonde eu estou enraizada? Como estão as minhas raízes? E o Senhor está dizendo nessa noite que Ele está aqui e que Ele deseja derramar do seu poder sobre a sua vida, te encher, te abençoar, para que você possa frutificar aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, que você possa frutificar. Você crê nisso?